do, os pais presentes do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano manhã, primeiro e segundo ano tarde, certo? Eu não sei se tem alguém da noite também aqui participando. As turmas do médio regular à noite, certo? Então. Licença aí, Daniel. No caso, não vai ter Pois do não. primeiro ano de manhã, não? A reunião não vai ser, não? Não, é o Do primeiro médio, ano de isso. manhã? É primeiro, segundo, É o terceiro ano médio. manhã, Ah, primeiro e segundo eu chamo de tarde, Maria Luísa. não, é o médio manhã, porque de manhã só tem o É o ensino médio. médio, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Aí à É o tarde, primeiro. primeiro e Ela é do segundo primeiro ano. ano, e as turmas da noite, que também contempla primeiro e segundo ano regular, tá bom? Aí, no Então caso, eu continuo, contempla, né? Na reunião, porque continua, ela é do continua primeiro assim, ano. continua Ok, assim, obrigada. continua, certo? Os pais que não estão presentes, né? A gente É só para o primeiro tá ano. Então, que é só para o se primeiro ano. esforçando aí para estar Daniel, boa noite. em comunicação. Aluno do nono continua assistindo, eu sou a mãe de Henrique. Pode continuar, pode ser que eu vou fazer do fundamental também, aí é mais ou menos quase a mesma coisa, os informativos. Eu não chamei todo Tá ok? mundo porque a gente está com uma participação muito boa, né? Inclusive, vou falar sobre isso e já quero parabenizar os pais. A gente está com a participação muito boa dos alunos através das aulas do Meet, assim como os alunos têm correspondido, os nossos professores também estão de parabéns e têm correspondido na questão das aulas pelo Meet em relação ao ano 2020, né? Então, se o ano de 2020 foi bom, nós estamos com uma expectativa muito boa aí para esse ano de 2021, sabendo que nós não Diego, vamos essa é a voltar. reunião do ensino. Essa é a reunião do Daniel, ensino boa médio, noite. né? Pessoal, eu peço a vocês que desliguem os microfones, tá bom? Pode continuar na reunião, independente se é fundamental ou médio. Se já entrou, permanece, tá bom? Deixa eu continuar minha Daniel, fala, senão boa noite. eu perco o raciocínio, pessoal. Eu vou abrir espaço para o pessoal falar, então aguarda aí, todo mundo com os microfones desligados. Quando eu abrir espaço para falar, aí a gente conversa, tá bom? Deixa eu continuar minha fala aqui, senão eu perco o raciocínio. Então, como eu estava falando, a gente está com uma expectativa muito boa para esse ano 2020, já que existe uma participação muito boa dos alunos, e como eu já falei em outras reuniões do ano passado, tendo a participação muito boa dos alunos, vai ter uma participação muito boa também dos professores, porque eles estão empolgados com a participação dos alunos, né? A gente tem em média de participação pela manhã, a gente tem em média 40, 50, 60 alunos, já chegou até 100 alunos por numa sala de aula, como essa, como essa. Aí, então, a gente está com uma expectativa muito boa, certo? Para esse ano de 2020. Existem as faltas de professores, então, é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês hoje, certo? É a falta de professores, tá bom? Existem algumas disciplinas aí que faltam professores, certo? Principalmente nas turmas do médio. Nós temos a professora Raíssa, que está de licença, que é de biologia. Nós temos a professora Alane, também que está de licença médica. E nós temos se esforçando aí para substituir esses professores aí, fazer a substituição. Estamos aguardando a documentação, que é a licença que a PBPrev emite, para fazer essas substituições, certo? Assim como nas turmas da tarde, que é a professora Isabel e o professor Rony, também, ambos de artes e de biologia, certo? Então, também estão de licença médica. Então, dificulta um pouco o trabalho nosso. Vocês podem ver que, às vezes, não tem aula, justamente por conta que esses professores estão de licença e aí não aconteceu a substituição, certo? Mas eu fiz um levantamento hoje mesmo, daqueles que têm dado aula, nós estamos com quase 90% dos professores todos os dias na plataforma dando aula aos alunos, certo? O outro ponto que eu quero falar com vocês, certo? É em relação a horário de aula, né? O horário de aula, o nosso horário de aula começa às 20 horas. Deixa eu espelhar aqui para vocês só um minutinho.
eu pegar o horário aqui para todo mundo poder entender. Então tá aqui o horário de aula, todo mundo tá vendo, né? Então, horário de aula pela manhã começa às 8 horas da manhã, certo? E eu quero destacar que a presença, ela só é computada quando o aluno ele entra dentro do horário da aula, certo? Quero deixar isso bem claro, que é um ponto que os professores têm batido em cima, porque tem aluno entrando faltando 10 minutos para acabar a aula, 20 minutos para acabar a aula, e não tem como fazer a frequência desse aluno, porque se torna injusto para aqueles que entraram desde o início da aula, e tem professores que nem aceitam, né? Nós temos o caso do professor Iberval de Física, que pode pedir fazer solicitação, ele não aceita. Depois que ele entra na aula, depois que ele começa a dar aula, ele não vai aceitar mais ninguém, certo? Então, para deixar bem claro que os filhos de vocês precisam entrar dentro do horário de aula, certo? Se entrar depois, existem professores que aceitam, certo? Eu mesmo, sendo professor, eu não aceitaria, porque acaba atrapalhando o raciocínio da aula, atrapalha porque o professor tem que sair da tela para aceitar aquele aluno na sala de aula, então tem que conscientizar o pessoal que eles precisam entrar dentro do horário de aula, certo? Então, a primeira aula vai de 8 a 9 horas, aí de 9 a 9h15 tem 15 minutos de intervalo, que muitos acabam acordando, já vai direto para a aula, e às vezes a gente dá esse tempinho para ver se eles tomam um café, e para ir para a próxima aula, de 9h15 a 10h15, a segunda aula, e encerra com a terceira aula de 10h15 a 11h15. Então, tá aqui todo o horário de aula do pessoal do médio da manhã. O horário já está fechado, certo? Faltando, como eu falei, tem aqui a professora Raíssa, que é de inglês, a professora Alane, que é de biologia, e também falta o professor de espanhol e filosofia, que ainda não chegou. Tá bom? Não chegou ainda. Então, tá aqui os horários, as respectivas turmas. Eu vou reforçar também, colocando lá no grupo dos pais, a respeito do horário. Ok? Em relação a isso, alguém tem alguma dúvida? Não, até agora, ok. Vamos seguir, vamos seguir. Eu vou para o próximo ponto, que é atividades impressas, né? Eu creio que essa aqui tem sido campeã de questionamentos, perguntas, tanto para nós da gestão, como para o pessoal de apoio que dá o suporte a vocês lá na escola, certo? Diretor, pessoal, quando é que começa a entregar a atividade impressa? E eu tive um grande exemplo nessa manhã de uma aluna que veio nos procurar, né? Eu até fiquei bem chateado, um aluno que veio nos procurar atrás desse papel, né? Ela chama papel. Diretor, quando é que vai começar a entregar o papel? Gente, eu quero conscientizar todo mundo aqui que está aqui, eu quero que vocês repassem essa conscientização. Não se aprende com papel, certo? Esse ano, certo? A gente vai evitar ao máximo o papel, porque o papel acaba viciando os alunos a não estudar, certo? Então, esse ano não vai ser utilizado muito o papel. Esse ano é aula, e a gente tem comprovado isso. Os alunos têm participado, certo? Inclusive, essa aluna que veio me procurar hoje, eu conscientizei ela. Ela vai ser prejudicada. Diretor, meu filho, se ele não participar da aula do MIT, ele vai ser prejudicado na escola? Não. Ele não vai ser prejudicado na escola. Ele vai se auto-prejudicar. E você, pai e mãe, que está permitindo isso, você está prejudicando o seu filho. Porque eu disse,
No final do ano, vai ser aprovado. Fazendo prova, avaliação, final, recuperação, como aconteceu ano passado, de todo jeito é aprovado. Mas é aprovado de todo jeito. A verdade é essa. Vai ser aprovado de todo jeito. Ou seja, quem vai dar a rasteira nesse aluno? A vida. Certo? Então, só existe aprendizado. O único meio de se aprender é numa aula, como um encontro como esse aqui, onde os professores, muitos, têm dado show, né, montando slide, montando com vídeo, promovendo uma aula bem interativa com os alunos. Então, não existe desculpas. Inclusive, eu disse, minha filha, vem aqui na escola, me diga a hora que você quer vir, que eu disponibilizo para você internet, computador, para você aqui na escola assistir a aula. Hoje mesmo tem um aluno lá assistindo uma aula na escola. Em casa não tem internet, não tem como ela assistir aula, veio para a escola, para o laboratório, assistir a aula dela. Isso é o quê? Se esforçar para aprender. Então, esse é um ano de esforço. Infelizmente, aquele portfólio só vai começar a ser entregue em abril e vai ser de 15 em 15 dias. Então, eu como diretor e professor, não tem como um aluno aprender pegando papel, não. Se ele não ouvir a explicação, se ele não ouvir a explicação do professor, ter uma orientação, ele não vai aprender nada. Ele vai responder de todo jeito, vai entregar na escola só para dizer que está participando. Certo? Mas eu quero deixar bem claro, vai se prejudicar? Não vai. Ele está se auto-prejudicando, certo? E se você, pai e mãe, que está concordando com isso, você está sendo conivente com o prejuízo do seu filho. Então, eu quero deixar bem claro isso. Atividade impressas, certo? Não vai contar como participação, não. Vai contar que o aluno está frequentando, de certo ponto, a escola, está ativo na escola, mas em questão de nota, a nota vai ficar bem baixa, porque os professores vão avaliar tanto pela avaliação, como pela frequência e a participação nas aulas. Mas, Daniel, meu filho não tem celular, meu filho não tem internet. Procura a escola. Procura, manda ele vir falar comigo. Que eu tenho espaço na escola com Wi-Fi, eu tenho espaço na escola com notebook, eu tenho espaço na escola com computador. É só me procurar. Sem provocar aglomeração, organizando bem o horário, dá pelo menos assistir algumas aulas durante a semana, certo? Mas o que não pode é se conformar com o papel. Eu mesmo estou inconformado com essa história de pegar papel. Nós não vamos deixar bem claro isso. Não adianta estar perguntando quando é que chega. Quando chegar, quando a gente promover alguma atividade, nós vamos avisar nos grupos das salas dos alunos. Alguma dúvida em relação a isso? Não. Todo mundo compreendeu? Não. E é bom repassar isso para os alunos. Eu vou apresentar aqui a tela uma outra novidade desse ano, né? Nós estamos com um canal no YouTube, não sei se vocês pais, eu quero motivar você a estar fazendo a inscrição nesse canal, certo? Vocês vão lá no YouTube. Nós, pais, também tem que seguir essa página do YouTube? Porque acompanha, tá todo o material lá, e quanto mais inscrições, melhor para a gente estar promovendo o canal. Tá vendo aqui, ó? Eu vou clicar aqui, escola, digitar escola, senador HL. Escola, senador HL. Tá vendo aqui? Então, já tem algumas aulas dos professores, encontros dos nossos professores com os alunos, né? Nós temos a aula aqui com o professor Gustavo, aula de matemática, nós temos a aula com o professor de biologia, nós temos a aula do professor de física, materiais, né, prontos aqui. Teve a palestra que aconteceu nas turmas da manhã com o psicólogo sobre a importância dos estudos para a construção do futuro que se deseja. Então, tem aqui alguns materiais, né, que o canal da escola vai estar colocando, certo? Para que os alunos que assistem aula, ou por acaso perderam aquela aula naquele dia, a gente vai se esforçar para estar sempre colocando alguma coisa aqui, para caso ocorra alguma dúvida, ele vai direto no canal e vai direto na aula que ele ficou na dúvida e rever o conteúdo. Isso vai ajudar bastante, sendo que os pais precisam estar
continuar colaborando com a gestão. Então, quero motivar vocês, pais, a se inscreverem no canal, certo? Lá no YouTube da nossa escola, certo? Para facilitar todo o trabalho nosso que vamos realizar nesse canal para facilitar a vida dos filhos de vocês. Tá bom? Próximo assunto é capacidade de turmas, certo? Todo mundo foi consciente quando foi fazer a matrícula online. Boa noite. Foi fazer a matrícula online. Todo mundo foi consciente que a listagem vinha da terceira regional, da secretaria. Assim como veio, certo? E esse ano teve uma limitação no número de alunos por turma. Que limitação é essa, Daniel? Uma limitação de 30 alunos por turma. Logo, nas turmas do médio da manhã, principalmente, ano passado tinha mais de 30 alunos. Consequentemente, quando esses alunos renovaram a matrícula, nossas turmas não comportam, certo? Logo, como não comportam no sistema, a gente teve que remanejar esses alunos. E estamos continuando remanejando alguns alunos para as turmas da tarde, questão de organização. E eu quero a colaboração de vocês, pais, certo? Porque tem hora que eu percebo que os filhos mandam mais que os pais. Isso não pode acontecer, tem que ser o inverso. É o pai que dá a voz de comando e diz, não, se o diretor diz que é assim, então vai ser assim. Aí o que eu tenho visto muitas vezes é o filho bota a moral no pai, o pai vem com 10 pedras na mão para cima do diretor, como o diretor fosse o culpado. Não, é o sistema, é questão de organização. Veio dessa forma, cada ano é diferente, certo? E eu preciso da compreensão nesse momento, né? A gestão ter feito sua parte, professores, toda a comunidade escolar ter feito a sua parte, se esforçado. A nossa escola tem sido elogiada, porque desde o começo do ano letivo está havendo aula, muitas escolas aí estão paradas, professores sem querer dar aula, os filhos tendo prejuízo e a nossa escola está ativa. E para estar ativa, teve todo um trabalho, bem antecipadamente, um trabalho de planejamento, um trabalho que foi bem dificultoso para mim, para os funcionários, né? E eu peço a compreensão. Os funcionários da nossa escola, eles estão cumprindo ordens, certo? Se eles dizem a vocês que não podem, que não tem como, que tem que ser daquele jeito, eles estão só seguindo ordens, certo? E eu peço a vocês compreensão, educação, certo? Respeito, certo? Com o pessoal, com os nossos funcionários, certo? Quero destacar bem isso. Eles estão só cumprindo ordens, certo? Daquilo que foi planejado pela secretaria. Se existem falhas, existe, é normal. Tudo novo vai ter as suas falhas. Mas eu peço a compreensão de todos. Se for precisado remanejar, vai remanejar. Agora sim, se não quer estudar no turno da manhã ou no turno da tarde, infelizmente vai ter que ir para outra escola. E ir para outra escola, num momento como esse, uma escola que muitas não estão nem funcionando aqui próximo a Humberto Luceno, nem funcionando está ainda, certo? Eu não vou citar nomes por questão de ética, mas existem escolas que não estão nem começaram a aula ainda, certo? E encontrar vagas nessas escolas, quem está aqui sabe a dificuldade que foi para conseguir a vaga aqui no Humberto Luceno, certo? Não está fácil para conseguir vaga. Então, ninguém pode estar aqui exigindo horário nem turno, certo? Infelizmente, existe uma sala que comporta 30 e ela só vai até 30. Pronto. Infelizmente, se não coube o aluno vai para outro turno e ele vai ter que estudar, porque esse ano vai ser 100% online. Não crie expectativa que vai voltar presencial, não. Vai ser 100% online. É por isso que estamos conscientizando todo mundo. Vocês precisam colocar os filhos de vocês para estudar, entrar lá no grupo do WhatsApp, entrar pelo Meet lá e assistir as videoaulas. Se perdeu, procura o professor e busca recuperar aquilo que foi perdido. Mas, gente, não vamos se acomodar. Não era de se acomodar. A escola fez toda uma organização para que os filhos de vocês não se acomodassem. Eles estão bem empolgados. Como eu disse, estão tendo uma participação muito boa. Está superando nossas expectativas e a gente espera que continue assim. Tá bom? Outra coisa.
eu vou repassar tanto para vocês. Você Não é... sair. Oi. Alguém falou? É porque eu tenho uma aula de 7 horas. Eu tenho uma aula de 7 horas. Eu continuo na reunião minha Não, com a aula. pode ir, Lucinei, para sua aula. Viu? Daniel, eu vou precisar sair Pronto. também, porque a minha Obrigada. aula é de 7 horas. Tranquilo, tranquilo. Está sendo gravado, vai ser colocado lá Tá. no YouTube. Obrigado. Tá, obrigada. Então, aconteceu um caso bem chato, né? É, com um dos nossos alunos, certo? Numa aula como essa, num encontro como esse, ele pegou a imagem do professor, certo? E fez uma brincadeira de mau gosto com a imagem do professor, certo? A direção, assim que ficou sabendo, agiu rápido, certo? E suspendeu esse aluno, certo? Por 10 dias, entendeu? Então, a gente tá agindo de forma bem dura a respeito disso, sobre desrespeito com o professor. Houve casos aqui, inclusive no 8º ano, essa semana, de aluno chamando palavrão lá no chat, que é um canal que coloca mensagem de texto. Um aluno chamou palavrão, colocou um palavrão lá, a professora viu e repreendeu. Inclusive, eu estou para conversar com esse aluno também, certo? A gente não vai admitir esse tipo de comportamento e vai agir de forma bem dura. Por que, Daniel, agir de forma uma besteira dessa? Não é besteira, gente. Certo? O professor está se expondo, certo? Está aqui se esforçando, monta a sua aula e de repente acontece uma coisa dessa, pode destruir todo o trabalho que a gestão fez de convencer o professor, de estar se encontrando com os alunos através de videoconferência. Imagina aí o prejuízo que poderia ter. Então, é agir de forma bem dura e vão continuar assim. O aluno que não quer estudar, o aluno que quer aparecer, ele vai aparecer em outro lugar, menos aqui no Humberto Lucena. Tá bom? Então, vou achar primeiro vai ser a suspensão. Depois, o corpo de professores, o conselho de professores se reúne e do futuro, assim como eu já fiz com alunos da nossa escola, de expulsar o aluno da escola, certo? O pai ele assina o termo de consentimento, certo? Porque foi uma decisão do conselho, o pai não tem nenhum que moer, ele só vai assinar aceitando aquilo que foi decidido, que é justamente a gente dar a transferência do aluno e esse aluno vai escolher alguma outra escola, menos Humberto Lucena mais para estudar. Então, quero deixar isso bem claro e vocês alertem os filhos de vocês em relação a isso. Brincadeira, certo? Desrespeito, né? Já houve bate-boca no grupo que tem os professores de um WhatsApp, os alunos batendo boca, briga, confusão um com o outro. Esse tipo de comportamento nós não vamos admitir, certo? Diante de tanto estresse, tanto trabalho, nós não vamos admitir. Nós somos uma escola séria, certo? E nós não vamos passar a mão, nem passar pano nesse tipo de comportamento. Então, quero já comunicar a todos vocês a respeito disso. Então, estamos monitorando quem está fazendo isso e vamos punir se continuar. Ok? Outro ponto é cesta básica, certo? Eu tenho sido também questionado muito sobre a questão de cesta básica. Diretor, cesta básica. Chega quando, diretor? Cesta básica. Gente, não me perguntem, certo? Eu não tenho a resposta ainda. Vocês sabem que questão de cesta básica, assim que chega a informação para mim, o que é que eu faço? Eu sempre coloco lá no grupo para vocês. Não é assim? Ano passado não foi assim? Assim que chega a cesta básica, ou eu tenho alguma previsão, eu sempre me comunico com vocês lá no grupo. Então, todo mundo fica ligado. Não precisa estar me perguntando quando é que chega, se vai chegar, como é que vai ser. Eu não tenho uma resposta ainda. O que eu sei é que vai chegar. O governo está fazendo os preparativos aí na logística de entrega, e assim que chegar aqui no Humberto Lucena, vai chegar nas mãos de vocês. Eu vou comunicar tanto no grupo dos alunos, como no grupo dos pais. Ok? O outro ponto da reunião é a respeito do horário de atendimento, certo? Tanto dos funcionários, professores e gestores. Gente, além da escola, nós temos uma vida familiar, certo? Então, já teve pais e alunos falando com a gente 10 horas, 11 horas da noite, meia-noite, ligando para a gente,
certo, gente? A gente tem uma vida com filho, com esposa, com esposo, certo? Eu sei que vocês estão bem, às vezes ficam angustiados, querem resolver logo, certo? Mas eu peço a compreensão de vocês nesse momento, gente. O nosso horário de atendimento é de 7 da manhã, que pode ir, que é até o horário que a escola está aberta, que pode ir até 8 da noite. Passou disso, gente, os nossos funcionários não têm a obrigação de responder vocês, certo? Eles têm um horário de trabalho. Assim como vocês têm um horário de trabalho e não quer que ninguém perturbe vocês, clientes ou patrão, perturbe vocês, assim é eles também. Eles têm uma vida fora do Humberto Lucena. Eu peço a compreensão. Esse período de matrícula passou, esse furdunço que ocorreu, foi bem complicado para todos nós, para os funcionários, né? E eu peço a compreensão de vocês. Respeitem o horário de atendimento. A escola está aberta para que vocês possam ir na escola de 7 da manhã, todos os dias, de 7 da manhã até 8 horas da noite, todos os dias, de segunda a sexta. Já teve aluno perguntando se, no sábado, falando comigo no sábado, se a escola estava aberta para ir pegar os livros. Como assim? No sábado, gente. A gente não trabalha no sábado. Nosso horário é de segunda a sexta. Nós somos pagos para trabalhar de segunda a sexta. Sábado ninguém trabalha. Tá bom? Então, peço a compreensão de vocês em relação a isso. Tá bom? Quero falar também outro ponto aqui. Depois eu abro para outros questionamentos. Vocês precisam, novamente, eu vou para esse ponto novamente. Vocês precisam, se há algum professor que não está dando aula, certo? Esse ano é ano de aula, não é, como eu falei, não é ano de estar só preparando a atividade e dando para o aluno, não. Esse é ano de aula, certo? E vocês, pais, precisam estar na ponta cobrando aula dos professores, tá bom? Porque, afinal, eu estou sendo pago para estar aqui com vocês, orientando, instruindo, né, ajudando, e eles estão sendo pagos também para ajudar os filhos de vocês, tá bom? Então, vocês precisam conscientizar os filhos de vocês que precisam cobrar aula, encontros, certo? Não sei como. Se ele não sabe manusear o Meet, ele vai ter que manusear outro tipo de aplicativo, mas ele precisa dar aula para os filhos de vocês, certo? E todo mundo precisa estar consciente disso, tá bom? Então, dentro da minha pauta aqui de assuntos, certo? É basicamente isso, esses informativos importantes, certo? Para manter vocês informados. E agora, para finalizar, eu quero abrir um espaço para que os pais possam tirar suas dúvidas. Quem não tem dúvida já pode ir saindo, certo? E quem tem dúvida e quer escutar as dúvidas dos outros, fala um de cada vez e eu vou respondendo um de cada vez, tá bom? Se existe outro tipo de assunto que você queira tratar aqui na reunião, a hora de falar é agora. Alguém? Daniel, Oi. boa noite. Boa Assim, noite. eu não tenho nenhuma dúvida sobre a reunião. Para mim ficou tudo esclarecido. Assim, é só uma ideia que eu queria dar aos pais, né? Que participassem do grupo dos alunos também. Porque assim, eles poderiam ver o horário das aulas e cobrar dos filhos. Como eu participo do grupo de aula dos meus filhos também, de todos três. E todas as horas das aulas eu estou vendo e estou cobrando eles para eles participarem. Eles não entram em nenhuma aula atrasada porque eu fico de olho. Assim, é uma ideia, né, que eu dou aos pais, né, para poder... Porque assim, se cada um tiver seu WhatsApp, fica difícil de os pais orientar e ver se está participando ou não das aulas. E eu convido, boa ideia, mãe. E eu convido alguns pais a estar participando. Inclusive, eu coloquei os links lá no grupo dos pais, o link de todas as turmas. Por quê? Lá naqueles grupos da turma, tá, professores, ou seja, vocês vão ter a oportunidade de falar com o professor, claro, dentro do horário de funcionamento da aula, certo? Não é funcionamento da escola, não. Funcionamento da aula, certo? Então, se é dia dele estar com os alunos, então é dia de você também procurar ele e tirar alguma dúvida se houver, certo? Ele está disponível para vocês. Então, naquele grupo, tem os filhos de vocês, tem os professores,
tem a gestão, tem o pessoal de apoio da escola que está presente lá. Então, alguns grupos são fechados porque não dá para a gente acompanhar. Então, nós temos hoje 18 a gente tem quase 26 grupos de WhatsApp. Eu não estou em todos, mas no que eu não estou, a minha adjunta, Tereza, está presente, que é as turmas da tarde, certo? E eu peço que vocês, é uma boa ideia da manhã aí, para estar acompanhando, certo? É como, volto a reforçar novamente, é preciso que eles assistam aula, certo? É de extrema importância. Eu quero reforçar isso várias vezes. Não tem como aprender com papel, certo? A gente viu o resultado do ano passado e hoje nós temos alunos da rede particular estudando na nossa escola, né? Que veio do particular porque eu creio que reconhece o trabalho que está sendo feito na nossa escola, certo? A nossa escola tem sido ativa no ensino remoto da Paraíba. Nossa escola está concorrendo ao prêmio, a equipe da nossa escola, ao prêmio Celso Furtado, né? Uma equipe maravilhosa dos alunos. Não sei se tem algum pai aqui de algum aluno participante dessa equipe, né? Foi para a grande final, né? Junto com os professores Joaldo e Geórgia, né? Dentro de 212 escolas, nossa escola foi contemplada dentro das 5 primeiras colocações com a melhor nota máxima. Então, isso tem sido frutos, querido, do trabalho nosso aqui na nossa escola. Então, é preciso desse respaldo de vocês. Por quê? Eu vejo que já tem alguns alunos perguntando, e o portfólio, diretor? E a atividade? E o papel? E o papel, diretor, vai entregar quando? Tem alguns alunos que estão com expectativa, e vocês, e eu estou monitorando desde o começo. O erro que eu cometi ano passado, e não monitorar desde o começo, eu não vou cometer esse ano. Eu já estou monitorando, e aqueles alunos que não estão participando, eu não vou ficar com aquela lista de evadidos que eu enviei com vergonha ano passado para o Ministério Público. Eu não vou fazer isso, não vou me submeter a isso. Eu quero chegar no final do ano com 100% dos meus estudantes ativos no sistema, estudando de alguma forma, certo? Eu não quero aluno só para dizer que está matriculado na minha escola, não quero. Eu quero alunos que estudam, que querem alguma coisa. Quem não quer, tem várias escolas aí que estão fechadas, é só matricular lá. E no final do ano vai ter um certificadozinho lá para eles. Só matricular, gente. Então vocês precisam perguntar, você quer estudar? Pronto, você não quer não? Eu vou matricular você em outra escola, porque lá no Humberto Lucena você vai perder o ano. E eu quero conscientizar todo mundo aqui. Os alunos que não participar de nada, vai perder o ano. Comigo esse ano vai perder o ano. Porque chegou meio do ano, esses alunos não tiver feito nada, eu vou cancelar a matrícula. Eu vou ser bem claro com vocês. Estou sendo bem claro desde o começo. Eu vou cancelar a matrícula. Vou ligar, vocês vão vir. E se for de menor, a mãe e o pai vai responder no conselho tutelar. Como o conselho tutelar já participou, eu já mandei os nomes desde o ano passado. Os pais que acharam que era conversa fiada, se quiser, eu mostro o documento aqui. Eu sou a avó de os nomes dos alunos para o Ministério Público, certo? Junto com o nome dos pais. A promotora pediu e eu enviei. Aí o que vai acontecer, eu não sei. Só um segundo, eu sou a avó do Washington. Oi, pode falar. Você sabe que, apesar da deficiência de Washington, ele está assistindo aula online, fazendo os exercícios online, com a ajuda de um ser humano maravilhoso, que é uma das professoras daí, a professora Luciene, que coloca a internet dela, e essa escola é de uma grandiosidade enorme. Parabéns a todos. Obrigado. E parabéns pelo que a professora Luciene está conseguindo desenvolver no meu neto. E eu sei que você sabe a deficiência que ele tem. Sei, sim, a gente está acompanhando. A gente sabe o esforço de Weston, viu? A gente sabe o esforço dele. Oi, Érica. Boa noite. Só uma dúvida. Vai ser só as atividades de 15 em 15 dias ou as aulas também? Não, só as atividades. A aula vai ter todo dia. Vai seguir o horário normal, que já foi publicado nos grupos, certo? Horário de 8 da manhã às 11h15, certo? E à tarde de 2 às 5h15. E à noite também. Todo dia tem aula. E é para cobrar isso. Cobre da gente mesmo, cobre de mim. Se tá sem aula, me avisa. Daniel, tá sem aula por quê?
pode cobrar, eu não tenho preocupação nisso. Eu quero que cobre, eu quero o melhor para aquela escola. Eu estou lá porque eu quero o melhor para aquela escola. Eu quero uma escola de excelência. Somos de excelência ainda não, mas estamos caminhando. Queremos isso. Queremos que o nome do Humberto Lucena seja divulgado, né, por Campina Grande todo, certo? Como uma escola que acontece a aula, que tem bons professores, certo? Que tem bom índice de aprovação, o que tem o melhor índice do IDEB de Campina Grande. Nossa intenção é essa, o objetivo é esse, mas precisa de ajuda de todos. Não é só o desejo do gestor, é a ajuda de todos. O meu telefone vai descarregar. Por isso que eu vou sair. Tranquilo. Daniel. Oi. Daniel? Pode falar. Ó, eu sou a mãe de Lucas Ezequiel, que é do primeiro B. Hoje ele perdeu uma das aulas, que foi a aula de arte, que eu até falei com você no início, que eu até perguntei logo no início, não ia ter aula, aí você informou que um professor estava, que ainda não tinha um professor, não é verdade, e a outra estava de licença.